Bom, pessoal, meu nome é Arthur, eu sou contador aqui das Arzul Soluções Contábeis e estou trazendo uma videoaula hoje para você explicando sobre a tributação do Carnê-Leão para os profissionais liberais que atuam aí como autônomo, dentista, psicólogo, fisioterapeuta e muitas vezes acabam emitindo recibo, né, o recibo convencional, e quando o profissional da saúde acaba emitindo o recibo saúde. Bom, vamos lá. Como que funciona a tributação no Carnê-Leão? Eu trouxe um exemplo prático aqui para você, para exemplificar. Então, vamos supor que você tem aí uma receita mensal, né, nesse determinado mês aqui, de R$ 4.000. Bom, o que são esses R$ 4.000? São os recibos que você emitiu ao longo do mês. Em seguida, a gente está colocando aqui que você teve R$ 1.000 de despesas dedutíveis. O que são essas despesas dedutíveis? Pode ser aluguel, o contador, a água, a luz, telefone, internet, tá? Então, dentro desses R$ 1.000 de despesa. E o que eu quero frisar para você? Eu quero frisar que o imposto ele não é calculado sobre o valor da receita bruta, sobre o valor bruto dos seus recibos. O imposto é calculado sobre o valor da receita, abatido as despesas dedutíveis. Aí sim nós temos, de fato, a base de cálculo do imposto a ser calculado. Bom, chegando nessa base de cálculo, como que a gente sabe que é a alíquota que você vai ser tributado? Aí existe uma tabela progressiva, né? A gente chama de tabela progressiva do imposto de renda, que ela vai de 0 até 2.259 como isento, zero de imposto, e quando começa a ultrapassar o valor, existem as demais faixas. Então, a segunda faixa aqui seria de 2.259 a 2.826, você pagaria 7,5% de imposto. De 2.826 a 3.751, você pagaria aqui 15% de imposto. Então, nós, com esse valor em mãos da base de cálculo, a gente vem para essa tabela aqui. Então, que faixa que você está na tabela? Ah, se a minha base de cálculo é de 3.000, eu estou nessa faixa aqui, ó, de 2.826 a 3.751, porque eu estou com uma base de cálculo de 3.000. Então, qual a alíquota que eu vou ter que utilizar para calcular o imposto de renda? Alíquota de 15%. Bom, chegamos na alíquota. Então, como que a gente faz a aplicação dessa alíquota? Nós pegamos os R$ 3.000, que é a base de cálculo, multiplicamos por 15% e encontramos o valor de R$ 450. Chegamos no valor de R$ 450, a gente tem uma parcela a deduzir. Então, se você olhar aqui na tabela progressiva do imposto de renda, puxar aí no Google e dar uma olhada aí no site da Receita Federal, você vai ver que ele deixa você deduzir um valor de R$ 381,44 nessa faixa. Então, a gente pega o quê? Os R$ 450, deduz os R$ 381,44 e a gente chega, de fato, no valor do imposto. Então, é 450 menos 381, nós chegamos ao valor do imposto, de fato, de R$ 68,56. Então, o que eu quero frisar como muito importante, de extrema importância para você que atua como profissional liberal? É ter os recibos e as notas fiscais das despesas. Hoje, a Receita Federal, ela permite que nós façamos esse abatimento, que você lance essas despesas para fazer esse abatimento, mas essas despesas têm que ser de fato comprovadas, tá? Não adianta você passar para a gente um recibo de Pix e achar que isso já serve como comprovante. Não, o comprovante, de fato, é a nota fiscal, o documento fiscal. Então, se você compra um material odontológico, um material para utilizar na sua clínica, um material de limpeza, que seja, a gente precisa da nota fiscal eletrônica. Se você paga aluguel, nós precisamos do recibo do pagamento do aluguel. E assim com as demais despesas. A gente precisa dos documentos fiscais que comprovam a operação. Lógico que os recibos de Pix, eles complementam que você, de fato, realizou o pagamento. Mas para a Receita Federal, o que vale é o documento fiscal para fim de comprovação. Tá? Então, pode ser que dentro de 5 anos, a Receita possa questionar e pedir a comprovação dessas despesas que utilizamos para diminuir o seu imposto. E aí, se a gente não tiver esses documentos em mãos? Então, eu quero frisar para vocês a importância das despesas, não só para a redução da sua carga tributária, mas também
para comprovação futura dessas informações, caso haja o questionamento por parte da Receita Federal. Bom, de cabeça a gente sabe que quem está no Carnê-Leão, está com a renda de até R$5.000, uma base de cálculo de imposto até próximo aos R$5.000, convém ficar no Carnê-Leão. Mas você começou a chegar próximo aos R$5.000, às vezes você começa a ter uma secretária, uma colaboradora, enfim, aí a gente já pode pensar em estar migrando para pessoa jurídica, optante do Simples, utilizar a estratégia do fator R. Aí, se você tem mais alguma dúvida em relação a isso, se convém ou não continuar no Carnê-Leão ou migrar para pessoa jurídica, pode estar contatando o nosso escritório, que nós fazemos uma simulação tributária para você e demonstramos qual é a melhor tributação. Se for mais benéfico permanecer no Carnê-Leão, assim vai ser. Caso contrário, a gente vai sugerir que você migre para a pessoa jurídica. Bom, a aula de hoje é essa, espero ter ajudado. Um grande abraço e até mais.